Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à aula 27, a 27ª aula do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de amortização, tabela SAC e tabela Price. Então hoje nós vamos aprender sobre a tabela SAC e a tabela Price, tá bom? E como funciona esses sistemas de amortização, beleza? Então a gente começa falando aqui, né? Só pegar aqui minha caneta. Vamos lá. A gente vai começar aqui falando então sobre o PMT. O PMT é a sigla que significa beleza? E vamos lá. O PMT, que é uma teclinha que tem inclusive na calculadora HP, eu já vou mostrar para vocês, ele indica, nesse caso, o valor da prestação, tá? E o valor da prestação, ele é a minha amortização, que é esse A aqui, ó, a minha amortização, e mais os juros que eu vou pagar. Tá? E aí, lembrando que a amortização é o meu saldo devedor. Né? É o meu saldo devedor. Tá bom? Vamos colocar aqui, por exemplo, que o meu saldo devedor seja de 60 mil. E o meu juro seja um valor de 30 mil. Beleza? Dando um total aqui nesse caso de 90 mil, né? Então, o que realmente importa para mim é o meu saldo devedor, que vem por meio que eu. Porque o que faz diminuir esse saldo devedor são as amortizações, que está embutido ali no valor total da prestação, tá? Sendo que um percentual é para amortizar de fato o saldo devedor e o outro para pagar juros. Só que os juros para mim, ele não importa para mim. Por quê? Porque os juros eu estou jogando dinheiro fora. Por quê? Porque eu estou remunerando alguém, né? Esse alguém está sendo remunerado por meio desses juros. Só que, para mim, eu estou jogando dinheiro fora. Tá? Então, os juros aqui, nesse caso, eu não vou contar. Então, o mais importante e relevante aqui para mim, ok? É eu amortizar o meu saldo devedor. Né? Que nesse caso aqui é de 60 mil. Ok? E a amortização ela ocorre por meio das prestações, que é a amortização e mais os juros. Beleza? Bacana. Sistemas de amortização. Amortização. Vamos lá. A amortização reduz o saldo devedor. Tá? A amortização ela vai reduzir o saldo devedor, nesse caso aqui no valor de 60k. Então, cada prestação que eu pago, um pedaço vai para amortizar o meu saldo devedor e o outro pedaço para pagar juros, que é o dinheiro jogado fora, porque eu estou remunerando alguém com esses juros. Quem está recebendo está sendo remunerado, para ele é bom, só que para mim é ruim, porque eu estou jogando um dinheiro fora por meio desses juros. Tá? E os juros, né? Então, amortização mais juros é igual ao PMT, que é o Payment, que é a prestação nesse caso. Você tem que pagar ali mês a mês. Tá? E vamos lá, os juros é a remuneração. Ops. Juros é a remuneração do capital aplicado. Então, quem aplicou esse capital, ou seja, quem emprestou, recebe esses juros. No caso aqui, nesse caso, né? Se são aqui 90k de dívida para pagar a prazo, desse 90k, 60k é para amortizar o saldo devedor, que é o que eu realmente devo, e os juros é o dinheiro que eu estou jogando fora, que eu estou remunerando alguém. Tá? Mais ou menos assim, tá bom? Beleza. Vamos lá. Aqui, começando então pelo sistema de amortização pela tabela SAC, a SAC funciona da seguinte forma. Eu trouxe aqui um exemplo aqui. Trouxe aqui um financiamento no valor de 10k, 10 mil, o prazo de 5 meses, ok? E os juros de 1% ao mês. Tudo bem? E aí, como vocês podem notar, aqui é o seguinte. A amortização, mês a mês, né? O quanto eu estou pagando aqui mês a mês, para amortizar o meu saldo devedor, ele é constante. Ok? É constante.
Então, ou seja, a amortização aqui, nesse caso, ela é constante, tá? Então o valor é sempre 2K, 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 tá bom? Os juros, ele é decrescente, ok? Decrescente, beleza? E o total de PMT, o total PMT, que é a prestação nesse caso, né? Que é quando eu vou pagar, quando eu vou amortizar o meu saldo devedor e pagar mais os juros, isso é o quê? O PMT, que é o payment, né? Que é a prestação, né? Que eu vou pagar ali mês a mês. E o meu PMT, ele vai caindo. Então ele é, nesse caso, decrescente. Tá bom? Então ele começa com um soco forte, né? Então ele começa ali dando um soco forte, né? O valor de prestação lá nas alturas. Então ele já começa dando um soco forte ali no saldo devedor por meio das amortizações, dado que a prestação ela começa com um valor maior, né? Então começa com a prestação ali mais, como é que eu vou dizer, mais robusta, né? Uma prestação que é mais cheinha, né? Então as prestações iniciais elas começam com um preço maior, né? Então você começa pagando ali um preço muito maior, né? Nas prestações iniciais pelo saque. E essas prestações elas são decrescentes, então o valor dela vai diminuindo com o tempo. Tá? Então o soco forte é porque ela começa a prestação gorda, né? E aí ela vai amortizando ali, cada prestação paga amortiza o saldo devedor, né? E aí, por que é decrescente? Por conta dos juros, né? Que vai incidindo ali sobre o saldo devedor. Então, por exemplo, você paga a parcela 1, né? Considerando que no momento, na data hoje, a minha dívida é de 10K. Paguei a primeira parcela, considerando que são 5 meses, né? Aí a minha dívida já não é mais 2K. E aí quando vai amortizar, quando vai, perdão, é, fazer o cálculo dos juros da segunda parcela, esse juros ele incide sobre o saldo, né? Sobre o saldo atual, saldo devedor atual. Então se eu paguei a primeira parcela, meu saldo devedor atual já não é mais 10 mil. Então por isso que na segunda parcela, meus juros já começam a diminuir. Já começam a pagar menos. Porque ele incide sobre o saldo devedor. Se eu paguei uma parcela, meu saldo devedor ele já não é mais 10K. Ele é menos. Ele é um valor menor. Por isso que no segundo mês, meu valor de juros que eu vou pagar vai ser menor também. Quando eu chego no terceiro mês, a mesma coisa. Por quê? Porque eu já paguei duas parcelas. Então, meu saldo devedor, na terceira parcela, meu saldo devedor aqui na terceira parcela, tá? Ele vai incidir sobre o saldo devedor atual. Se eu paguei duas parcelas, né? Eu não vou pagar nem 100, eu não vou pagar nem 100 e nem 80. Eu vou pagar 60. Por quê? Eu vou pagar sobre o saldo devedor do momento. Então, se eu paguei a parcela 1 e a parcela 2, no terceiro mês, o meu juros ele vai ser menor. Por quê? Porque vai estar incidindo sobre o saldo devedor, deduzindo dessas duas parcelas que já foram pagas. Tá? Então, por isso que o juros ele é decrescente. E com isso, faz com que a prestação, que é o meu PMT, ele seja também decrescente. Tá bom? Por quê? Porque lembrando, a amortização é constante, 2K todo mês, pá, pá, pá. Só que os juros, lembrando, ele incide somente sobre o saldo devedor. Então, se eu paguei a parcela 1, meus juros que na parcela 1 foi de 100, né? Enquanto que se o meu saldo devedor é 10K e o meu juros ao mês é de 1% de 10K é igual a 100. Juros do primeiro mês, mês 1, 100, certo? Beleza. Paguei a parcela 1, que é no valor aí de. Eu tenho que pegar HP aqui, eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar HP aqui, que eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. Peguei aqui HP, vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, 10 mil. Primeiro a gente vai saber o valor da parcela. 5 divide
2.000. Então eu sei que o valor da minha parcela... Ops. Então eu sei que o valor da minha parcela é de 2.000. Ok? Meus juros é de 1%. Né? E o meu financiamento é de 10.000. A minha dívida, né? É de 10.000. Certo? Beleza. Aí, beleza. Paguei a parcela 1, paguei 100. Ok. Agora, e a parcela 2? Qual que é o valor dos juros da parcela 2, considerando esse contexto? Bom, vamos lá. Se eu paguei a parcela 1, significa dizer o seguinte. A parcela 1, no caso, foi de 2.100. Ops, perdão. 2.000 são 5 parcelas, certo? Paguei a parcela 1, amortizei 2.000. Se eu amortizei 2.000, o meu saldo devedor na parcela 2 ele vai ser de 8.000, tá? Vai ser de 8.000. Porque quando eu pago parcela por parcela, e a gente faz o cálculo dos juros com base no saldo devedor, o saldo devedor, quando a gente paga a parcela 1, o saldo devedor, quando a gente chega na parcela 2, é o valor de amortização que a gente tem que subtrair. O valor de amortização, no caso, é o valor de R$ 2.000. Tá bom? É o valor de 2.000. Que é o valor de amortização sem os juros. Então, por isso que no momento, na parcela 2 aqui, o nosso saldo devedor ele é de 8.000. Tá bom? Então, 8.000. 1%, 80. Então, ou seja, 1% de 8.000 vai dar 80. Então, ou seja, aqui no mês 2, na parcela 2, eu vou pagar 80 de juros. Por quê? Porque eu estou pagando sobre o meu saldo devedor. Ah, Albani, por que no terceiro momento é 60? Então vamos lá de novo para vocês entenderem. Vamos lá, amortizei duas parcelas. Então é 2.000 mais 2.000, que é igual a 4.000. Então eu só vou subtrair os 10.000 menos as duas parcelas pagas. São 4.000. 6.000. Albano, qual que é o valor da parcela 3, considerando que nós já pagamos essas duas? Paguei duas, amortizei 2.000 mais 2.000, que é igual a 4.000. Eu vou subtrair essas duas, que dá um total de 4.000. Né? E aí eu vou pegar os 10.000, que é o meu financiamento, e vou subtrair com essas duas já pagas. 10 menos 4 é igual a 6. Como o meu juros ele é de 1% ao mês, então os juros da parcela 3 vai ser de 60. Se o valor da minha parcela é de 2.000, é só eu somar com 2.000 mais. Tá lá, 2.060 o valor da prestação da minha parcela 3. Beleza? Então é assim que funciona no saque. Tá bom? A amortização, lembrando, ela é constante, ok? É constante, tudo bem? Os juros decrescente e a prestação, que é a amortização mais os juros sendo pago, né? É decrescente. Tá bom? É assim que funciona aqui no caso da tabela saque. Beleza? Beleza. Vamos lá. E aí, trouxe um outro exemplo aqui para vocês, só para me trazer HP aqui novamente, para mostrar para vocês aqui o seguinte. Vamos lá, vamos limpar aqui a HP. Beleza? Beleza. Eu tenho aqui um financiamento de 100 mil, né? Prazo de 60 meses, juros de 1% ao mês. Né? E aí, para eu saber qual que é o valor das minhas parcelas, o que eu vou fazer? 100 mil, certo? 60 divide. Eu sei que o valor da minha parcela é de 1.666,67. Certo? Então, aqui, ó. Vamos lá. O valor da minha parcela é de 1.666,67. Certo? Beleza. Bacana. Ah, Albano, meu juros é de 1% ao mês. Qual que é o valor da parcela 1? Bom, se o meu juros ele incide sobre o meu saldo devedor, e na parcela de número 1, meu saldo devedor ele é de 100 mil, e o meu juros é de 1% ao mês, eu vou pegar aqui 100 mil, enter, 1%, eu sei que meu juros na parcela 1 vai ser de 1.000. 1.000, somando aqui com a prestação, eu vou somar os dois, então eu sei que a minha prestação, meu PMT, da parcela 1 vai ser no valor de 2.666. Opa, 2.666,67. Beleza? Então, a minha parcela 1 tá aqui, ó, o resultado. 2.666,67.
Albano, como é que eu faço para saber qual que é o valor da parcela de número 20? Para chegar aqui nesse resultado. Como é que é feito o cálculo? Vamos lá. Se eu amortizei, lembrando que a gente serão 60 socos de 1.666,67 para amortizar o saldo devedor, o meu saldo devedor, ok? E aí, vamos lá. Vamos colocar aqui que eu amortizei no meu saldo devedor 19 parcelas, ou seja, 19 foram pagas, certo? Então eu vou multiplicar esse 1.666,67 vezes 19, tá bom? E eu chego no resultado de 31.666. Então, para eu saber a minha parcela de número 20, eu preciso saber quanto que eu amortizei, né? Para eu calcular o meu juro sobre o saldo devedor daquele momento, do momento que eu tenho que pagar ali a minha parcela de número 20. Então, ou seja, o meu saldo devedor, até o pagamento da 19ª parcela, eu amortizei 31.666. Então, eu tenho que subtrair isso do meu saldo devedor, que, que é o valor que eu já paguei do meu saldo devedor, tá bom? Lembrando, com essas 19 pagas. Vou subtrair. Resultado, 68.333,27. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou pegar vou digitar vou apertar ali no percentual para saber qual que vai ser o valor de juros a ser pago na parcela de número 20. Porque lembra que os juros ele incide sobre o saldo devedor? Então, como eu já amortizei 19 parcelas, e com essas 19 que eu amortizei, eu consegui amortizar 30 e uns quebradinhos ali do meu saldo devedor, conforme eu mostrei aqui nesse cálculo, eu vou agora saber qual que vai ser os juros da minha parcela de número 20, porque lembrando, os juros ele incide sobre o saldo devedor. O saldo devedor que está ali em aberto, e não o que já foi pago. Nesse caso, o saldo devedor pendente aqui atual, do momento atual, considerando as 19 pagas, é de 68 mil e uns quebradinhos. Vou apertar 1%. Resultado, os juros da parcela de número 20 vai ser de 683,33. Soma com o meu valor de amortização, que é 1.666,67, para chegar no resultado de 2.350, que vai ser, portanto, o meu PMT, meu payment, na parcela de número 20, ou seja, vai ser a minha prestação 20, a 20ª prestação, ela vai ser no valor de 2.350. Percebe que no saque o valor vai decrescendo, ele vai diminuindo com o tempo. Tá bom? Por quê? Porque os juros ele vai incidindo sobre o saldo devedor, conforme vai amortizando, o saldo devedor vai diminuindo e com isso os juros também diminuem. E com isso os juros diminuem também, fazendo com que ocasione as prestações, que acaba tornando as prestações decrescentes, tá bom? Perdão aí, gente, uma fala, tá? Então vamos lá. E agora entrando aqui no price, como é que a gente faz no price? Vamos lá. O price é o seguinte, eu trouxe aqui um financiamento, né, 10 mil, prazo de 5 meses, tá? Juros de 1% ao mês. E aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A amortização, ela é crescente, tá? É crescente, ok? Os juros, ele é decrescente, ok? E a prestação, que é o pagamento da amortização mais os juros, ele é fixo, é um valor fixo, tá bom? E aí, vamos lá. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês só para mostrar para vocês o seguinte, tá? Vamos lá. Financiamento aqui de 60 meses, juros de 1% ao mês, né? Juros de 1% ao mês e ah, e a parcela aqui
Ela é de 2.224. Só uma coisa aqui. E o valor do meu financiamento, ele é de 100k. Não coloquei aqui, mas já corrigindo, tá? Vamos lá. Perdão. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, que eu vou usar as teclinhas aqui, o Present Value, tá? Que é essa teclinha aqui, ok? O Future Value, que é o FV, tá? O meu I, que é os juros, e o N, que é o meu número de parcelas, tá bom? Então vamos começar aqui colocando 100 mil. 100 mil, que é meu Present Value, ok? Meu prazo de 60 meses, tudo bem? E os meus juros de 1%. Qual que é o valor da minha prestação? Eu chego no valor de 2.224, ok? Que é o valor ali da minha parcela 1, beleza? Opa, que é o valor aqui da minha parcela 1. Nossa, o valor aqui da parcela 1, 2.224, certo? Beleza. Aí, vamos lá. Como é que eu faço para, tipo assim, vamos colocar, eu paguei metade, tá? Vamos colocar aqui que eu paguei, foram pagos, até agora eu paguei por meio das prestações um total de 30 mensalidades, tá bom? Esquece o que eu falei no início, vamos começar aqui de novo. Eu paguei 30 prestações, tá? Então, ou seja, eu amortizei praticamente ele metade do meu financiamento. Quanto é que eu ainda, qual que é ainda, quanto que é o meu saldo devedor ainda nesse contexto? Considerando que eu paguei metade, ou seja, paguei 30 parcelas. Qual que é o meu saldo devedor? Então a gente volta aqui na calculadora e a gente vai fazer o seguinte. Ixi, já paguei. Vamos começar do começo. 100 mil, aqui no meu present value, ok? Os juros de 1%, 60 meses a minha quantidade de parcelas, ok? Meu PMT é de 2.224. Beleza? Beleza. Aí, eu já amortizei a metade. São 60 meses, amortizei 30. Qual que é o meu saldo devedor? Eu vou apertar aqui 30. Lembrando que eu já dei todas as informações para HP, né? Falei que o financiamento ali, a data hoje, é de 100 mil. O prazo para 5 anos, 60 meses. Os juros de 1% ao mês. A gente já sabe qual é o número de parcela. Agora, a gente vai apertar o 30. Vamos colocar aqui no N. Vai dizer o seguinte: HP, paguei metade. Qual que, com base nesse contexto, considerando que eu paguei metade, 30 parcelas que já foram amortizadas, qual que é o meu saldo devedor nesse momento? A gente aperta aqui no FV para descobrir que o nosso saldo devedor nesse contexto ele vai ser de 57.407,82. É esse resultado aqui, ó. É esse resultado. Beleza? E aí, para finalizar, comparativo, price e saque. No caso aqui dos juros, no price, o price vai pagar mais juros no longo prazo. Tá? O price você paga mais juros. Os juros totais no price, na opção price, que normalmente tende a ser normalmente bastante utilizado para financiamento de veículos, etc. Tá? Onde a prestação é fixa, né? Os juros ele tende a ser maiores, tá? Agora, por que os juros tendem a ser maiores no caso do saque, do price, perdão? Porque no caso do price, conforme você observa aqui, ó, quando ele começa dando soco, ele começa dando soco fraco. Por quê? Porque ele começa pagando ali valores menores. E aí, isso vai amortizando menos, um valor menor do saldo devedor, demora mais para amortizar, né, do saldo devedor, ok? Então, começa com soco fraco, né? E lembrando que os juros, ele incide sobre o saldo devedor, ok? E diferente do saque, que você já começa, no caso do saque, já começa ali amortizando, dando soco forte, né?
que a prestação começa lá nas alturas, então vai incidindo ali valores maiores do saldo devedor, né? E como os juros incidem sobre o saldo devedor, os juros ele vai ficando menor com o passar do tempo, as prestações vão ficando baixinhas, né? Com o passar do tempo, que acaba ocasionando aí, portanto, que no caso aqui do price, no caso do price, no final ele paga juros maiores, tá bom? E vamos lá. Critério, amortização. No saque, a amortização ela é constante, tá? No saque a amortização é constante, ok? No price, a amortização é crescente, tá? Então ela começa valores pequenos, baixinhos, né? Vai incidindo um pouquinho do saldo devedor, que acaba gerando juros maiores aí no longo prazo, né? A parcela, no caso, no saque, é decrescente, então a parcela ela vai diminuindo com o tempo, né? Enquanto que a prestação no price, o PMT no price, a parcela é fixa, tá? Os juros no saque são menores, né? Por conta da sua modalidade, ok? No price os juros são maiores. O saldo devedor, no caso do saque, cai rápido por conta de começar ali dando soco forte, dando burro forte, né? Na amortização, por conta da prestação começar nas alturas. Enquanto que, no caso do price, o saldo devedor ele cai devagar porque começa o valor de amortização começa a valores baixinhos, né? E aí o soco é mais leve, que acaba gerando juros maiores por conta de os juros incidirem sobre o montante de saldo devedor total, tá? E aí a parcela, lembrando, no saque começa em valores maiores, o soco começa mais forte, enquanto que no price o soco começa mais leve, mais fraquinho, tá bom? Então, se você ficou comigo até o final, eu te espero ansiosamente, com muito entusiasmo e empolgação, na 28ª aula, tá bom? Valeu, obrigado, e uma ótima semana aí. Até a próxima aula. Tchau.